Olá meninas, tudo bem com vocês? Bem-vinda aqui de volta ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com a criação do meu diário de oração. Eu já fiz umas novas divisórias aqui no diário. Eu quero mostrar para vocês como que eu cataloguei a parte de intercessão e dar ideias para vocês de como vocês podem fazer e organizar também suas orações. Se você está assistindo pela primeira vez esse vídeo agora, tem mais dois vídeos referentes à construção desse diário de oração, tá? Primeiro e o segundo vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem assistir, se vocês quiserem acompanhar. No último vídeo eu fiz aqui as abas, né, as divisórias, identifiquei cada uma e coloquei os versículos referentes às intenções na minha oração. E parei aqui na intercessão, né? Então, agora na intercessão, eu cataloguei, fiz aqui também outras divisórias com papel de scrapbook. Como essas divisórias aqui, que veio com fichário, são poucas, são apenas 6, eu tive que fazer, né, as outras divisórias extras. E aí eu utilizei os papéis de scrapbook que eu tinha aqui em casa para estar separando cada uma de acordo com o que eu quero orar. Então, a família, eu utilizei esse papel aqui, tá? Ele tem um pouquinho de dourado. E coloquei, né, família. Dentro da família, eu dividi em intenções. Primeiro, casamento. Depois, meu marido, que eu vou colocar o nome dele aqui. Depois, as minhas filhas, que eu vou colocar o nome delas aqui. Depois, eu coloquei os entes queridos. Nesse dos entes queridos, vai entrar aqueles familiares que você quer orar, como seu pai, sua mãe, sua tia, seus primos, sobrinhos, cunhados, cunhadas, tá? Sogro, sogra. Você vai colocar os outros entes queridos da sua família. Então, aqui, quando você coloca família, você coloca você, teu esposo e seus filhos, tá bom? Se você ainda não é casada, aí você vai colocar você, seu pai e sua mãe. Ou se às vezes você, né, mora com uma avó, mora com uma tia, já perdeu os pais, então você vai colocar quem constitui a sua família. Quando a gente casa, nossa família passa a ser nosso marido e nossos filhos. Então, aqui nesse catálogo, na divisória da família, vai ficar somente você, seu esposo e seus filhos. Aí, a parte dos pais, sogros e outros da família entra no entes queridos, tá? Eu, pelo menos, gosto de fazer assim. Depois, eu coloquei meu trabalho, igreja e missionários, nações e líderes e pelo mundo. Tá? E aí já entra na petição. A petição vai ser somente para mim, aquilo que eu quero orar em favor de mim mesma. Então, eu acho que isso aqui é muito pessoal, vai depender de cada uma e de suas necessidades, tá? Mas você pode colocar, vou sugerir aqui, a sua identidade em Cristo, então colocar versículos de como Deus, né, te vê, aquilo que você precisa melhorar, aqueles defeitos que você quer melhorar, os frutos que você quer desenvolver. Então, você pode começar a separar, né, como eu fiz aqui das intercessões, as intenções que você quer para você, tá bom? Então, por exemplo, seu trabalho já tá fora. Então, a petição seria com relação à sua pessoa mesmo, seu emocional, sua saúde emocional, mental, espiritual, digamos assim. Você pode utilizar versículos relacionados a essas intenções que você quer, tá melhorando em você mesmo. Né? E depois ação de graças, que a gente já tinha visto no outro vídeo. Então, aqui com mais detalhes, eu separei alguns versículos, mas eu vou estar usando esses versículos depois para fazer uma decoração aqui com foto, tá? Então, eu não fiz aqui, eu vou fazer depois, com calma. Eu quero colocar uma foto da minha família e vou colocar esse versículo aqui, ó. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que você. Romanos 12, versículo 10. E aqui seria também Josué 24, versículo 15. Eu e minha família serviremos ao Senhor, tá? Então eu vou colocar aqui, botar uma foto da família, umas florzinhas, vou só ilustrar, mas eu já tô mostrando para vocês os versículos que eu vou usar, tá? Na divisória do casamento, eu escolhi dois versículos também,
que é Mateus 19:6. Assim eles já não são dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E Cântico dos Cânticos 2:16. O meu amado é meu e eu sou dele. Tá? Então eu vou colocar aqui uma foto do meu casamento e uma foto mais atual de nós dois e vou estar, né, orando pelo meu casamento. Depois aqui pro meu marido. O meu marido eu já coloquei, tá? Depois eu quero só botar uma foto dele aqui, mas eu já colei, que é Salmo 128, versículo 1-4. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tá? Então, eu escolhi esse versículo para meu marido. Para as minhas filhas, eu escolhi esses dois versículos aqui. Os filhos são a herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Salmo 127, versículo 3. E Provérbios 17:6. O filho dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulhos dos seus filhos. Aí também quero botar foto delas, colocar algumas coisinhas assim, mais né, de criança, de menininhas. Então, esses dois aqui eu ainda vou estar terminando, né? Esses três, da família do meu casamento e das minhas filhas, tá? Os outros eu já terminei. Como eu não vou botar foto, não vou botar nada, então eu já deixei pronto para vocês terem uma ideia aí. Se vocês quiserem fazer também, tá? Eu coloquei para os entes queridos. Efésios 3, versículo 14 e 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito no interior, pelo seu Espírito no interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, é poder no nome de Jesus. Então, é o que eu quero, né? Orar na intenção principal pelos que eu amo na minha família, tanto do lado da minha mãe e do meu pai, quanto do lado do meu sogro e da minha sogra, né? Que também passam a ser meus familiares. Então, eu vou estar colocando aqui a minha mãe e meu pai em primeiro lugar, depois a minha sogra e meu sogro, que são meu segundo pai e minha segunda mãe, depois a minha cunhada com o meu cunhado, os meus sobrinhos, ela é como uma irmã para mim. Eu não tenho irmão, sou filha única, né? Então ela é como minha irmã. E depois deles, aí vai vir as minhas tias e uma prima com seu esposo que estão passando por uma situação difícil, então eu quero orar pela saúde deles. Então, você pode estar trocando, você pode colocar quem vocês quiserem, vocês vão colocar o nome ali das pessoas que vocês querem orar, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo com umas ideias de intenções que você pode estar orando, mas você pode colocar também os pedidos específicos. Não é necessidade de você escrever ali uma oração, isso fica a critério de cada um, tá? Mas eu quero estar colocando os nomes e os pedidos, tá bom? E eu vou escolher já alguns versículos específicos para essas pessoas, de acordo com a necessidade deles. Então, eu só vou estar colocando os nomes deles nos pés do Senhor, colocando a necessidade deles nos pés do Senhor, tá? Você pode estar usando também a sua Bíblia de oração, você pode estar usando também a sua Bíblia de oração, que eu ensinei a fazer também aqui no canal, tá? Então, aqui, de acordo com as necessidades, você já tem alguns versículos aqui prontos para poder estar orando, se você quiser, tá? Por os seus entes queridos e não quiser escrever. Então, você pode só botar o nome deles e vir aqui na sua Bíblia de oração e escolher o versículo e orar por eles, tá? Ou você pode escolher um versículo daqui e já colocar separado para cada um. Isso aí vai ficar de acordo com a vontade de cada um, tá? Então, entes queridos, é assim que eu vou fazer. Depois, vem para o meu trabalho. No meu trabalho, eu escolhi, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Filipenses 4, versículo 19. Então, aqui no trabalho, eu vou estar colocando o meu trabalho como um todo, né? A provisão de Deus para o meu trabalho, como eu sou autônoma. Então, o Senhor é que me dá, né, todos os meses o meu sustento. Eu não tenho salário fixo, então eu confio, entrego a minha, né, o meu sustento, a provisão de acordo com a vontade de Deus todos os meses e todos os dias, né? Então, aqui dentro do meu trabalho, eu vou colocar a provisão do Senhor de pacientes para mim, a vida da minha secretária, por eu ser dentista, né? Então, a vida da minha secretária e dos familiares dela. Eu não vou colocar nomes específicos de cada um dos familiares dela, apesar de eu conhecer, mas não vou colocar como no dos entes queridos, tá bom? Eu vou colocar o nome dela e sua família, somente isso. Então, nas intenções, eu vou colocar o nome da secretária e sua família. Aí Deus já conhece, né, a necessidade de cada um. E também vou colocar alguns pacientes, porque, gente, tem hora que eu sou mais uma psicóloga do que uma dentista. Então, tem muitos pacientes que se abrem comigo, que contam os seus problemas, e às vezes eu oro por eles também. Tem épocas, não vou dizer que é sempre, mas tem épocas que eu entro em oração por algum paciente que está em tratamento, que eu vejo que precisa. Tá? Então, eu vou colocar também o nome de alguns pacientes e a intenção deles, às vezes por saúde. Então, vai depender do que o Espírito Santo tocar no seu coração. Às vezes você trabalha num ambiente que tem muitas pessoas. Naquele ambiente que você tem, numa empresa, né, ou num comércio, que você tem seus colegas de trabalho. Então, você tem aqueles que você se dá mais e aqueles que você se dá menos. Aqueles que você tem mais dificuldade. Então, você vai colocar nas mãos do Senhor. Você vai colocar o seu chefe, né? Se você tem um patrão e tem um gerente que manda em você, você vai colocar em oração para você ter um bom relacionamento com eles, para você abençoar a vida deles, porque se acontecer algum problema da loja fechar ou da empresa fechar, você vai perder seu emprego. Então você tem que interceder por aqueles que estão te dando oportunidade de trabalhar. Você tem que orar por aqueles que trabalham junto com você, para você ter um bom relacionamento com todos, para você ter uma boa comunicação com todos, para haver unidade entre todos, para haver paz entre todos, que todos possam, né, estar sempre trabalhando em unidade, em conjunto, em prol, né, da empresa ou da loja, para que Deus envie, né, clientes, seja para a empresa ou seja para a loja, para que assim a loja possa continuar, não fechar. Então, tudo isso você tem que colocar na intenção do seu trabalho, tá? E pedir para que Deus, né, continue te abençoando lá dentro, que você possa crescer lá dentro, que você possa ganhar um salário melhor. Você coloca o que seu coração, o Espírito Santo tocar no seu coração, tá bom? De acordo com que a empresa, o trabalho de cada um, tá? Aí vai variar. Aqui nas igrejas e missionários, eu escolhi, mas vocês devem ser fortes e não desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Então, na igreja de missionários, você vai orar pela sua igreja, pelos seus pastores, pelos seus ministros. Você vai orar pela igreja no modo geral, nas igrejas que tem todo mundo. Você vai orar por aqueles pastores que estão em todo mundo, diante, né, de uma igreja ali, direcionando uma igreja. Você vai orar pelos missionários que estão em todo mundo, para que eles sejam supridos as necessidades dele, né? Se estão doentes, para que eles sejam curados, para que Deus envie socorro para eles. Você vai pedir a Deus também que envie novos missionários, que envie novos pastores, que envie mais trabalhadores para a sua seara. Então, você vai interceder não só para aqueles que já estão na missão, né, seja dentro da igreja ou seja no mundo, mas também para aqueles que, os lugares em que estão precisando de mais missionários, os lugares que estão precisando de mais igrejas, de mais pessoas para servir ao Senhor. Então, que o Senhor toque no coração daqueles que já foram escolhidos, mas que precisam, né, ver o seu chamado, abrir os olhos para o seu chamado de servir ao Senhor, né, que já tem ali um propósito de Deus, mas ainda não vê. Então, que Deus toque no coração dessas pessoas para que elas queiram servir ao Senhor de forma mesmo verdadeiramente, né, com amor, de acordo com os vários tipos de trabalhos que existem, né, dentro da igreja e fora da igreja. Então, essa vai ser a intenção que eu vou estar colocando, né, para a igreja e missionários. Depois vem para as nações, nações e líderes. Nas nações e líderes vão entrar os países do mundo e vão entrar também os governantes de cada país.
Você não precisa escrever, tá? País tal, país tal, país tal, presidente tal, presidente tal. Não precisa. Deus já sabe, porque todos aqueles que estão no poder foi Deus que colocou, né? Mesmo que às vezes não seja bom para aquele local, mas Deus quer ensinar alguma coisa para aquele local. Então, você tem que pedir para que Deus toque no coração dessas pessoas, desses líderes, para que eles se arrependam, para que eles se convertam ao Senhor e para que Deus faça justiça aonde aqueles que têm o coração endurecido, né? Que o Senhor faça a sua justiça, que o Senhor quebre os corações dele, amoleça os corações dele para que eles se arrependam e convertam-se ao Senhor. E aqueles que já são servos do Senhor, que já são adoradores do Senhor, que eles comandem, né? Seja a nação, seja um estado, seja um país, seja uma cidade, todos os tipos de liderança, tá bom? Que existem nas nações. Então você vai colocar os pés do Senhor, pedindo que Deus guie, né, os passos deles, aqueles que já são servos do Senhor, que o Senhor os ilumine com o Santo Espírito, e aqueles que têm o coração endurecido, que possam se converter. E as nações, você pode escolher aquelas com maiores necessidades, tipo aqueles países que passam por mais fome, aqueles países que estão em guerra, aqueles países que passaram por um problema de calamidade da natureza ali, né, um terremoto, um tufão. Você vai colocar essas intenções mais urgentes na mão do Senhor. Você vai colocar com maior prioridade a sua cidade, o seu estado e o seu país, tá bom? No versículo que eu coloquei aqui, eu coloquei: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Salmo 22, 27 a 28. Depois aqui no mundo, pelo mundo, eu escolhi Jeremias 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Aqui no mundo, eu vou colocar várias necessidades específicas que o mundo, né, no modo geral, tem. Então, aqui não vou entrar mais específico num país só, não vou entrar mais específico numa nação, numa cidade, não. Aqui eu vou colocar intenções para o mundo inteiro, que pode estar acontecendo em qualquer lugar. Por exemplo, cura de doentes e feridos, não salvos, aqueles que precisam de salvação, precisam ser alcançados. Crianças que estão perdidas, né, que foram sequestradas, ou que se perderam dos pais, que precisam ser achadas, os que estão presas, escondidas. Necessitados e com fome, aqueles que estão na rua passando fome e necessidade. Os desempregados, um pai de família que precisa, a família necessita do emprego dele, só tem ele como um meio para trabalhar, então aqueles que precisam de emprego, os dependentes químicos que precisam ser libertos das drogas ou de qualquer outro tipo de vício, e os idosos no asilo, que muitas vezes estão abandonados, precisam de atenção, precisam de carinho e, né, são esquecidos ali pela família. Então eu coloquei essas intenções que eu achei no meu coração, creio que o Espírito Santo tocou no meu coração para estar intercedendo. Você não precisa aqui estar escrevendo orações. O que eu, Fernanda, vou fazer? Vou escrever essas intenções todas que eu falei para vocês e vou colocar um versículo específico para cada um, tá? Então, por exemplo, cura de doentes. Aí eu vou vir com um versículo e vou colocar ali o versículo e vou estar orando aquele versículo. Pronto. Então você vai, Senhor, coloca os teus pés agora. A cura de doentes e feridos, nos hospitais, nas casas, aonde tiver. Eu sei que seus olhos estão em todo lugar. Vai de encontro às pessoas que estão doentes e feridos, porque a tua palavra diz que... Amém. Passa para outro. Os não salvos. Senhor, eu sei que a tua vontade é que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Por isso eu peço que aqueles que estão com o coração endurecido, que o Senhor quebrante corações, que eles venham encontrar o Senhor, aceitar o Senhor, serem libertos, serem salvos, porque a tua palavra diz, papapá. Tá? Então eu vou estar fazendo dessa forma. Depois eu posso até mostrar para vocês quais foram os versículos que eu escolhi, tá? Para dar ideia para vocês. Então essas serão as intenções que eu vou estar colocando nas minhas abas de intercessão. Você vai colocar de acordo com a sua necessidade que você quiser orar aí, tá bom? Às vezes você não quer orar pelo mundo, às vezes você não quer orar pela igreja, isso vai de cada um. Às vezes você quer orar somente para sua família e seus entes queridos,
Às vezes você não trabalha, você é somente uma dona de casa, mesmo seu trabalho é ali, então você vai colocar aos pés do Senhor seus afazeres, suas responsabilidades, que não deixa de ser um trabalho, né? Mas você pode colocar ali aos pés do Senhor as suas dificuldades que você tem aqui dentro da casa, às vezes de manter a casa organizada, às vezes de conseguir, né, de administrar alguma parte que está mais difícil, que você precisa ver que colocar em ordem, que Deus é um Deus de ordem. Você pode botar um versículo que fala sobre organização, então sobre disciplina. Isso aí vai de cada um e o Senhor com certeza vai tocar no coração para você colocar, tá? E aí você pode buscar versículos. Como eu falei, existem vários versículos já separados aqui na nossa Bíblia de oração, que a gente pode estar buscando alguns que tocarem mais, né? Que a gente tem vários aqui do mesmo tema. Então a gente pode escolher um desses e tá colocando aqui mais específico. Quando você quiser orar, você já sabe que tá aqui. Você não precisa procurar lá, tá? Mas às vezes você tem que botar mais um. Aí você olha lá. Fica mais fácil do que, né, a gente ficar procurando lá na Bíblia. Vai nos ajudar bastante a nossa Bíblia de oração. Eu também já fiz aqui no canal um vídeo sobre como orar pelo marido. Os 32 versículos que eu coloquei lá pra gente estar orando, eu vou passar para cá. Eu quero estar orando aqui. Talvez não todos os 32, mas alguns mais específicos sim. Mas eu quero deixar todos separados aqui, que fica mais fácil para mim. Depois eu também vou separar um para os filhos, né, ou para os filhos em geral. E também quero fazer um vídeo com vocês sobre os entes queridos, tá bom? Bom, gente, então eu ainda vou continuar, tá? Na minha criação, eu já andei escrevendo algumas coisas aqui, mas é bem particular. Eu queria dar mais ideias para vocês, eu ainda vou estar construindo mais um pouquinho, tá? Porque eu tô fazendo à medida que tá sobrando tempo, mas já tenho escrito algumas coisas durante a minha oração, mesmo quando o Senhor toca meu coração, eu já venho aqui e escrevo. Tem alguns louvores, tem algumas orações que eu já fiz para o Senhor e já estão aqui. Mas a parte de versículos, as outras coisas que eu quero estar colocando aqui, eu vou compartilhando com vocês à medida que eu for fazendo, tá bom? Eu quero somente compartilhar com vocês, para finalizar aqui o vídeo, um primeiro versículo que eu coloquei aqui no Orando a Palavra. Está em Lamentações 3, versículo 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Senhor, as tuas misericórdias são a causa de eu não ser consumida, pois elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Tu és a minha porção, diz a minha alma, por isso esperarei em ti. Tu és bom para com aqueles que em ti esperam, para a alma que o busca. A minha alma te busca, Senhor, e eu esperarei em ti, confiante na tua bondade. Amém. Bom, é isso, meninas. Eu espero ter ajudado vocês, dado algumas dicas, inspirado vocês a fazerem aí também o seu diário de oração. E logo, logo eu volto, na próxima vez que eu fizer mais alguma coisinha aqui para mostrar para vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!